No dia 13 de agosto de 1997, o primeiro episódio de South Park passa na TV, fazendo então, essa semana, o aniversário de 28 anos de South Park, o meu desenho favorito. Eu não sei se ficou claro, mas com a nova temporada no ar, South Park constantemente se provando do quanto ele ainda é relevante. Oi, eu sou a Cami, bem-vindos ao Fala Fala Cami Cami, o quadro em que eu já falei que eu sou a Cami, mas eu falo sem calar a minha boca. E eu já estou desde que South Park voltou a passar, eu queria fazer um episódio de Fala Fala Cami Cami sobre South Park, já que eu amo tanto esse desenho, e na verdade eu já tô desde o ano passado falando que eu vou fazer vídeo sobre South Park e esse vídeo só nunca sai. Nesse episódio eu queria falar mais sobre o retorno de South Park, falar sobre os 2 episódios que já foram ao ar no momento em que eu postei esse vídeo. Eu literalmente ia gravar esse episódio de Fala Fala Cami Cami no início da semana, mas eu pensei, vou esperar o novo episódio sair, pra só chegar quarta-feira e no Twitter o time de South Park avisar que, na verdade, essa semana não vai ter episódio, só vai sair semana que vem. Isso virando quase que um padrão, né? Que normalmente South Park sempre é um episódio por semana, mas nessa nova temporada os episódios estão saindo de 2 em 2 semanas, o que é bem estranho. Mas eu quero falar sobre todas as repercussões sobre esses 2 novos episódios dessa nova temporada e falar um pouco sobre South Park no geral, já que South Park eu vejo que é muito popular no Brasil, apesar que eu não vejo tanta gente fazendo conteúdo sobre South Park no Brasil, mas sempre quando eu falava qualquer coisa, tanto no TikTok, em qualquer lugar, quanto eu amava South Park, aparecia pessoas tipo, não, eu amo South Park, então eu sei que vocês estão aí. Mas se você, sei lá como, conseguiu viver a sua existência sem saber o que é South Park, muito provavelmente você já viu pelo menos os 4 meninos protagonistas, o Cartman, o Stan, o Kyle e o Kenny. A imagem deles no ponto de ônibus é muito icônica. E com certeza você já viu alguma coisa de South Park por aí, mas talvez nunca tenha assistido. O que eu acho uma pena, você tá perdendo se você nunca assistiu South Park. Mas South Park é um desenho adulto, da mesma maneira que Simpsons, Family Guy, Rick and Morty são desenhos mais focados pro público adulto, que trata temáticas, né, muito, no geral, mais 18, não só 18, tipo, mais 18, mas, tipo, assuntos meio complexos que não é pra criança, não tô falando que é coisa, tipo, inapropriada, só, tipo, fala mais sobre assuntos, né, que atrai mais o público adulto, mas que muita criança assiste South Park. Eu comecei a assistir South Park, tipo, nem adolescente, criança, então, tipo, dane-se, ninguém liga. Eles até fizeram um especial falando sobre isso nessa questão de ser um desenho adulto, mas que é muito atrativo para crianças. Isso é errado ou não? Eles têm que diminuir os seus assuntos problemáticos só porque eles sabem que muita criança assiste. Eu esqueci o nome do especial que fala sobre isso, mas é muito bom. Todos os especiais de South Park são muito bons. E não só South Park, eu amo conteúdo satirizado no geral. Um dos vídeos que eu queria fazer, que ainda eu vou fazer com certeza, eu não desisti desse vídeo, é fazer uma comparação dos meus, eu diria hoje em dia, minhas 2 séries, se pode chamar South Park de série, tipo, 2 conteúdos que são os meus conteúdos favoritos, desenho / série, que é South Park, e It's Always Sunny em Philadelphia, que é uma série sitcom, mas que é uma série sitcom de sátira. O que é muito bom, e eu queria comparar os 2, porque muitas temáticas que South Park retrata também são retratadas em It's Always Sunny em Philadelphia, já que os 2 são conteúdos de sátira em que eles pegam problemáticas da nossa sociedade e tentam criticar ou parodiar ou refletir em cima dessas temáticas a partir do humor, porque o humor é a melhor maneira para se tratar de qualquer assunto complexo. Enfim, críticas ou só análise e reflexões a qualquer tópico relevante no momento histórico em que nós estamos vivendo. E pode ser coisas desde gigantescas, né? Tipo, aquecimento global, até coisas muito micros e hiperfoco, como um assunto que aconteceu com uma celebridade. E South Park, até mais que It's Always Sunny em Philadelphia, esse vídeo não é sobre It's Always Sunny em Philadelphia, mas South Park em específico, eu acho que é a melhor mídia, formato de mídia de conteúdos de sátira, conteúdo paródia, já que por ser em desenho e o processo de animação de South Park é muito, muito rápido. Se você já viu qualquer por trás das câmeras de South Park, é uma loucura, tipo, é rápido, assim.
Eles trabalham dia e noite, mas conseguem fazer um episódio em uma semana aqui, pra quem não sabe o processo South Park. É tipo assim, começa a temporada, eles fazem o primeiro episódio da temporada, aí os próximos episódios, eles não têm ainda. Eles fazem o episódio durante a semana pra sair na semana que vem. E o processo de produção da temporada de South Park sempre foi muito louco, mas sempre deu muito certo por conta de estar sempre muito em dia dos tópicos que as pessoas estão falando. E tipo, com uma série, né, live action, sitcom com atores, seria impossível fazer isso. Eles gravam toda a temporada antes e vai lançando os episódios durante a semana. Enquanto South Park, eles conseguem fazer o episódio com o tema que tá bombando na semana e lançar. É muito maluco e é incrível, assim. Gente, nada vai chegar ao nível de South Park. E antes de falar especificamente da temporada nova, eu queria falar sobre toda essa treta que foi o motivo de nós estarmos hoje na temporada 27 e não na temporada 28. Por que isso aconteceu? Porque a temporada 27 era pra ter saído ano passado e só não saiu. É muito louco que já tivemos recentemente, né, um ano que não teve temporada, que foi 2020, por conta da pandemia, mas ele soltou o especial, eu esqueci o nome do especial, é Pandemia, eu não lembro, mas saiu o especial de 2 partes que contou como a temporada 20, mas depois que a gente começou a ter episódios, começou a ter a temporada, mais os episódios, como que eu falo? Não é episódio, mas uns especiais extras, tipo uns curtas. Não sei explicar. Deixa eu explicar. Depois da pandemia, que South Park foi comprado pela HBO, eu vou tentar explicar essa treta. Eu não pesquisei antes de gravar esse vídeo, a treta de serviços de streaming de South Park. Se você não acompanhou nada disso, essa treta é muito boa. Eu vou talvez passar a informação errada que eu não pesquisei, mas acompanhe o raciocínio, tá? South Park foi comprado, os direitos de South Park, né, foi comprado pela HBO pra botar os seus episódios no serviço de streaming da HBO. O nome agora tem HBO Max, foi HBO Max, virou Max, eu não faço ideia. E eles pediram, sei lá quantas temporadas, eu acho que era tipo 5 anos, posso estar errada, eu não sei, eu acho que foi 5 anos dos direitos de South Park em que eles tinham um contrato de exclusividade em ter todo o conteúdo de South Park na sua plataforma, e eles exigiram temporadas que soltassem uma temporada por ano com 10 episódios. Eu acho que foi isso. Aí já deu ruim de início, né? Porque na pandemia eles não conseguiram produzir os episódios porque pandemia, o mundo acabou, mais ou menos, mas acabou que não conseguiram soltar uma temporada 2020, então só fizeram o episódio especial, que foi 2 partes, gente, amnésia, eu não lembro, mas saiu o especial que contou com uma temporada 20, mas... Não, foi a temporada 20. Contou com uma temporada aquele ano, mas não foi uma temporada, né? Foi só um especial de 2 partes, se eu não estiver errada, posso estar errada. Aí já começou o contrato com o HBO da ruim daí, né? Mas... depois disso, que o especial South Park da pandemia bombou tanto, aí isso acabou chamando a atenção do serviço de streaming Paramount, ou só a empresa Paramount, dane-se. Em que a Paramount fez uma sugestão para a equipe de South Park, né, pro Trey, pro Matt, os criadores de South Park, donos até hoje, óbvio. E a proposta era do time South Park continuar produzindo esses especiais, mas ao invés de soltar eles na HBO, eles soltariam esses especiais na Paramount. Mas isso é tipo, cara, eles não tinham um contrato de exclusividade com a Paramount não, com a HBO? Sim, mas no contrato eu tava falando só as temporadas. Os especiais não fariam parte das temporadas. Então, eles conseguiram dar essa deslizada assim, tipo... os 3 pontinhos, assim, os parênteses do contrato de conseguir soltar conteúdo em 2 diferentes serviços de streaming com contratos de exclusividade, mas sem quebrar o contrato. Maluquice. Mas aí o Matt e o Trey, eles conseguiram testar essa teoria ainda além, tipo, quanto vamos nós conseguir puxar os limites desses contratos sem quebrar os contratos. Então eles começaram a fazer, ao invés de soltar temporadas que o combinado eram ser 10 episódios por temporada, eles começaram a soltar temporadas com somente 6 episódios e soltar um especial na Paramount, não? Então, das temporadas de 6 episódios na HBO e o especial na Paramount. Só que esses especiais é um tempo médio do que seria 2 ou 3 episódios. Então, eles só estavam, tipo,
diminuindo o tempo da temporada e utilizando esse tempo que eles fariam pra fazer os episódios do final da temporada transformar em um especial. E isso não é uma coisa maluca pra South Park, porque muitas temporadas tem, né, esses episódios que são várias partes, tipo, é um episódio que acontece em 2 partes ou em 3 partes. Então, eles só estavam fazendo algo que eles já estavam acostumados a fazer esses especiais pra equipe do South Park. É muito assim, já fizeram múltiplas vezes, só que a única diferença é que agora estavam sendo lançados separadamente em um outro serviço de streaming, o que era pra ser parte da temporada, só que era lançado como um especial, mas era só episódios que ao invés de ser lançado parte 1, parte 2, parte 3, ou parte 1, parte 2, eram lançados separados em outro serviço. What? Então, HBO se ferrou muito em se envolver com a equipe South Park e fazer esse contrato, porque eles só estavam perdendo... primeiro, era um contrato de exclusividade que deixou essa exclusividade, e eles ainda estavam perdendo episódios. Eu não sei como ficou essa treta, já que eles não estavam dando a quantidade de episódios que eram o combinado. Eu não sei essa parte da treta. Enfim. Aí acabou que isso continuou por tanto tempo que o contrato esse ano, o ano passado, com a HBO acabou. Eu não sei quanto tempo era de contrato, mas acabou o contrato. Então, South Park estava livre pra colocar o seu conteúdo onde fosse, que muito provavelmente seria na Paramount, já que ele já estava soltando os especiais lá, só seria botar tudo no mesmo lugar dessa vez e fazer um real contrato de exclusividade. Mas aí começou muita treta, porque teve tanto, né, aí a HBO processou South Park por conta dessa maluquice, ou a Paramount. Quem a HBO processou? Eu não sei, mas aconteceu outro processo que a Paramount estava sendo processada por... Gente? Eu não sei, eu tentando falar de uma treta que eu literalmente não sei. Mas, não, a Paramount estava querendo comprar ou ser comprada por outra empresa, que eu esqueci o nome, eu vou botar na tela. Eu só sei que, tipo, foi muitos processos que começou a dar tudo errado, mas aí o Matthew e o Trey estavam cagando pra onde fosse parar South Park, se ia pra Paramount ou não ia, tipo, dane-se, só saber que eles estavam finalmente livres da HBO e podiam fazer o que quiser, mas aí a Paramount faz uma proposta, uma reproposta, que eles já tinham feito uma proposta, fizeram uma proposta em cima de 1 bilhão e sei lá quantos dinheiros pra comprar os direitos de South Park. Então, hoje nós podemos dizer que South Park vale mais que $1 bilhão. What? Tudo isso porque o Matt e o Trey cagam montes e eles só foram testando, tipo, quanto a gente consegue, tipo... Porque o Matt e o Trey, eles são malucos, e mesmo se isso acabasse levando o final de South Park, eles, tipo... depois a gente vê o que acontece, tipo... Era uma oportunidade muito boa de se passar, tipo, o que tá acontecendo, mas enfim. Expliquei tudo errado. Se vocês quiserem realmente um vídeo real, trazendo dados sobre tudo que foram esses processos, tanto da HBO, quanto da Paramount, quanto essa outra empresa que se uniu com a Paramount, eu não sei. Isso é outro vídeo pra outra coisa, não é pra falar Kami, porque eu não sei o que eu tô falando, eu só sei que eu acho muito icônico South Park ser comprado por $1 bilhão, que foi $1 bilhão no total. Isso foi já somando com os contratos que eles já tinham feito com a Paramount, então não foi tipo, Paramount já deu muito dinheiro pra South Park e botou mais em cima $1 bilhão, não, foi no total, mas ainda assim, $1 bilhão, gente. Então, o South Park é extremamente relevante hoje em dia, porque desde os primórdios South Park, é sempre assim, quando o South Park faz uma paródia de uma celebridade, ou de um político, ou sobre alguém relevante, sempre a resposta da pessoa falar, tipo, South Park deixou de ser relevante há sei lá quantos anos atrás, então, tipo, dane-se que eles estão falando de mim, porque ninguém liga. Mas South Park sempre vem à tona mostrar que isso não é verdade. As pessoas que usam esse argumento pra tentar se defender quando o South Park faz alguma paródia em cima de tal pessoa, celebridade, pessoa pública, é só mimimi, mué. E já foi muito caótico desde o ano passado não ter acontecido temporada. Esse ano, né, que toda a questão dos contratos e processos em cima de South Park foram trazendo mais à tona, porque no passado a gente não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia, tipo, gente, será que South Park vai deixar de existir? Será que eles, tipo, tacaram o South Park na vala por conta dessa competição e
tentar deslizar entre esses contratos de exclusividade sem ser exclusividade, mas acabou que South Park tá vivo, sobreviveu, mas ano passado não teve temporada. Eu já tinha a teoria que South Park no ano passado, 2024, ia demorar de sair por conta das eleições dos Estados Unidos. Outro pedacinho de lore de história de South Park. South Park, sempre quando ele trata sobre eleições, eles gostam de falar essas coisas. Política, obviamente, se você faz conteúdo de sátira, você vai falar de política uma hora ou outra. Na verdade, tudo é política, mas eu tô falando política relativa a governo e eleições. Mas sempre quando eles tratavam de eleições, eles tentavam sempre prever quem ia ganhar as eleições, fazer um episódio em cima disso, já que, né, ia anunciar quem ia ganhar as eleições e o episódio ia sair, tipo, poucos dias depois de anunciar quem ganhou as eleições, então eles tinham que fazer antes de anunciar. Então eles sempre tentavam prever e sempre acertavam, porque normalmente é um pouco, assim, dá pra prever, assim, quem vai ganhar as eleições. Às vezes, quanto mais o tempo tá passando, eu acho que tem ficado cada vez mais difícil, mas antigamente era um pouco mais fácil. Mas acabou que eles se ferraram nas eleições de 2016, porque foi as eleições que o Trump ganhou pela primeira vez e o Trey e o Matt não pensavam que o Trump ia ganhar e montaram um episódio como se a Hillary fosse ganhar. E ela não ganhou. E eles se ferraram tanto com isso, não só porque tiveram que jogar o episódio deles fora, mas porque eles montaram a temporada inteira com a premissa que o Garrison, o Mr. Garrison, Mrs. Garrison, agora é Mr. Garrison, em que o Garrison, que é um personagem de South Park, fosse o Trump. Então ele começou a se tornar o Trump, mas aí acabou que o Trump ganhou. Então eles só iam, tipo, o Garrison ia voltar ao normal depois, mas acabou que o Trump ganhou e eles criaram esse momento na lore de South Park. Putz, agora um dos nossos personagens que é muito importante é o Trump, vai ficar preso na Casa Branca, e o que a gente vai fazer com esse personagem? E isso acabou prendendo muito o enredo da história de South Park por conta deles acabarem perdendo esse personagem que era tão importante pra história, né? O Mr. Garrison não poderia ser mais o professor dos meninos, teria que ser o Trump, e se eles quisessem tratar qualquer coisa relacionada ao Trump, eles teriam que tratar através do Mr. Garrison. Enfim, se ferraram muito, e eu acho que depois dessas eleições de 2016, o Matt e o Trey e todo o time South Park ficava sempre com muito cagaço de fazer qualquer episódio sobre as eleições. Mas estamos em um momento político tão tenso que é impossível você ter um conteúdo como South Park e não falar nada de política. Então, eles sabiam que eles teriam que tratar sobre as eleições de 2024 nos Estados Unidos, mas o que fazer? Tipo, primeiro, quem vai ganhar? Sabe? Maluquice. As eleições em si já pareceram que foram um episódio de South Park. Quem acompanhou as eleições dos Estados Unidos do ano passado, tipo, literalmente pareceu o episódio de South Park. Então, por conta dessa maluquice toda, já imaginava que a temporada de South Park ia demorar pra sair, eles iam esperar acabar as eleições e só sair a temporada, tipo, muito no final do ano, que as eleições eu acho que acabou em novembro, não lembro, posso estar errada. Mas acabou que a temporada só não saiu, porque eu acredito que com certeza, eu acho que eles até falaram, eu acho que eles fizeram uma entrevista na Comic Con, alguma feira dessas famosas, há pouco tempo eles falaram sobre isso e com certeza as eleições foi o empecilho para eles fazerem a temporada nova, mas também estava rolando essa infinidade de processos em cima de South Park e todo o serviço de streaming arredor essa treta de South Park e acabou boom. Mas finalmente saiu a nova temporada de South Park, que já foi maluquice, porque eles lançaram um trailer da temporada no início do ano, acredito que foi em fevereiro, e todo mundo já ficou tipo, caraca, que estranho, porque normalmente South Park, eles fazem os episódios, tipo, na hora, eles fazem os episódios durante a semana que vai sair o episódio, então eles já, eu já ia falar, gravaram, eles já produziram episódios antes, tipo, parecia muito que essa temporada ia ser, por ela já tá muito atrasada, parecia que ia ser muito diferente, por ela aparentemente ser feita antes, já tá pronta, eles só irem lançar os episódios, mas eles revelaram nesse painel na Comic Con que, não, esse trailer foi falso, eles fizeram cenas falsas só pra ter um trailer da nova temporada, e eles estão realmente fazendo tudo semana por semana, e parece que tá tão, assim,
Eles estão, assim, realmente cuidando muito dos episódios e, assim, se dedicando muito a essa nova temporada, já que os episódios estão demorando 2 semanas pra sair. Ainda não tá confirmado se os episódios vão realmente ser lançados de 2 em 2 semanas, o que normalmente é de 1 em 1 semana, mas até então tá demorando 2 semanas pra sair episódio novo, o que me deixa tipo, eu quero ver logo, eu quero... Então, no momento que eu tô gravando esse vídeo na semana de aniversário de 28 anos de South Park, só saíram 2 episódios da semana nova, e em que o primeiro episódio já bombou muito, 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 muito em todo lugar, passou até no jornal, acredito. Eu não sei se passou no Jornal do Brasil, mas eu vi que passou no jornal gringo, em que eles fizeram uma representação do Trump, que finalmente não é o Mr. Garrison. Eles até fizeram uma piada que as pessoas... a população de South Park pensou que era o Garrison. Aí eles foram pra casa dele e ele, tipo... Eu não sou mais o presidente que vocês estão falando. Aí descobriram que o Trump tá sendo representado assim. O que é uma forma meio... familiar de representação de personagem em South Park. E quando você assiste os episódios, é uma clara... Não é paródia, mas é uma clara indireta, ou melhor, direta ao personagem de South Park, o Saddam Hussein, que foi um personagem muito importante. Eu falo personagem, mas né, é a versão paródia de Saddam Hussein da vida real, mas que foi um personagem muito importante no início de South Park, sendo o vilão principal no filme de South Park. Vocês sabem que South Park tem um filme, é muito bom e é musical. Eu sou a maior fã de South Park musical. Esse filme é perfeito. Eu amo esse filme. Enfim. Cara, eu amo. Uma das coisas que eu mais amo de South Park é que o Matt e o Trey são muito fãs de musical. E são tão fãs de musical que eles fizeram o musical The Book of Mormon. Eles fizeram o musical da Broadway, gente. Cara, eu amo esses homens. Enfim. Incrível. Amo. Enfim, toda a representação do Trump viralizou muito, já que... Gente, só assistindo pra ver, eu não quero dar spoiler da temporada nova, mas faz total sentido ter causado essa repercussão. E o Trump, ou a Casa Branca no geral, respondeu, né, sobre esse primeiro episódio da temporada, falando que South Park não é mais relevante, ninguém liga pra South Park, então eles não estão nem aí. Tem a carta, eu posso botar a carta bonitinha na tela. Mas, claramente, South Park é extremamente relevante, porque se não fosse relevante, eles nem estariam falando sobre isso. Mas o episódio que eu queria falar, na verdade... antes de eu passar pro segundo episódio, muito icônico, o Cartman. Eric Cartman, O Cartman é o meu personagem favorito, mas é porque o Cartman... Ele é mais que um personagem, e ele é, tipo... Ele é uma força do plot. O Cartman é uma força do plot, o Cartman é South Park, o Cartman é o que move South Park. Por isso que ele é meu personagem favorito, mas se eu fosse dizer que é um personagem favorito considerando um pouco mais a personalidade, né, já que o Cartman é a pessoa mais escrota e terrível da face da Terra, é literalmente tudo de ruim que você pode imaginar de alguém, características negativas, o Cartman tem. E isso é proposital. E por isso que eu adoro todas as narrativas envolvendo o Cartman, já que eu acho que o Cartman é, assim, a alma de South Park. Mas se eu fosse dizer meu personagem favorito, eu diria que é o Kyle. E eu acho que isso diz muito sobre mim. Só que assiste South Park pra entender o que eu tô falando. Mas, muito icônico, o Cartman com a blusa Woke is Dead. Muito bom. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo análise mais profunda dos episódios, mas eu não queria que esse vídeo fosse spoiler, porque eu espero, se você ter clicado nesse vídeo sem estar assistindo a temporada nova, que você pare pra assistir. Mesmo se você nunca viu South Park, eu acho que vale a pena só começar a assistir dessa temporada, que tá sendo muito boa. Mas, pra fechar esse Fala Fala Cami Cami, eu queria falar do episódio mais novo até então, que foi o segundo episódio, em que nós tivemos a representação de várias, né, celebridades, pessoas polêmicas, melhor dizendo assim, mais representações de pessoas polêmicas dessa extrema direita conservadora americana, em que
todo esse lado, tanto, né, do governo dessa extrema-direita, quanto o lado de criação de conteúdo, né, dessa extrema-direita com eu sempre esqueço o nome dele, cadê? Com o Charlie Kirk sendo representado pelo Cartman. Se você não sabe o que é o Charlie Kirk, ele é um cara que vai, tipo, pra faculdade. Ele faz várias coisas. Esses podcasts Red Pill de extrema-direita que só fala merda, é bem esse estilo. Mas ele ficou famoso porque ele vai em campos de faculdades e monta uma barraquinha dele e fica proposto a debater com universitários. E ele tem os piores debates da face da Terra em que ele só... Sabe esses argumentos dessas pessoas de extrema direita que não faz sentido nenhum, mas eles pensam por eles estarem falando botando palavras-chave, colando uma palavra-chave uma com a outra e pensa que eles estão construindo um raciocínio estruturado, só que não estão, só estão falando coisas aleatórias e cortando o argumento das outras pessoas. E é ainda pior, já que, tipo, ele vem com esses discursinhos já pronto e tenta debater universitários que só vai pro microfone e muitas vezes nem sabe o que estão falando ou sabe do que estão falando, mas não estão prontos pra dissertar isso na hora e ele só edita o vídeo e posta pra falar, tipo, olha como o pensamento das pessoas, né, de esquerda não faz sentido nenhum, sendo que ele que não faz sentido, mas, enfim, é horrível, eu odeio esse homem. Mas ele foi representado pelo Cartman, o que é um ponto muito importante porque South Park faz paródia de inúmeras celebridades e pessoas públicas no geral, mas algo que é um ponto bem importante de South Park é, se você for representado pelo Cartman, significa que o Matt e o Trace, criadores de South Park, todo o time de South Park tá dizendo na sua cara que acha você uma das piores pessoas que já existiu na história e quer que você... Entendeu? Ser representado pelo Cartman significa que você é a pessoa mais podre da face da Terra. Se você assiste South Park, você sabe. Mas algo que tá me irritando bastante, tem opiniões assim, enfim, que o Charlie Kirk, ele viu, né, que o episódio novo não só teria ele como, né, assunto principal, mas também mas ele seria representado pelo Cartman. O Cartman aparece, né, imitando seus trejeitos e com o cabelo do Charlie. E o Charlie vem no Twitter tratando como se isso fosse a coisa mais legal do mundo. Tipo, é isso, Cartman, mandou bem. Troca a foto de perfil do Twitter pela foto do Cartman, né, com o seu cabelo. E ele ainda faz vários vídeos, não sei. Ele fez algum vídeo no YouTube reagindo a clipes do Cartman, fingindo, né? Representando ele no episódio, falando que... meio que tentando entrar na piada e a gente, tipo, muito legal, sei lá o quê. Eu não assisti o vídeo porque não tava afim e eu odeio esse homem. Mas eu vi muita gente, tipo... opiniões bem extremas sobre, né, o Charlie Kirk tentar entrar na piada, o que não foi só ele. Ele que começou isso e depois... Gente, que maluquice. O tema do episódio, além de retratar essa tosquidão da direita, que é tipo esses caras que debatem como Charlie Kirk, mas também retratam o sistema WICE, que é todo aquele sistema que tá prendendo imigrantes dos Estados Unidos e botando o povo em campos de concentração. Então, isso é o ICE, eles falaram disso nesse episódio, né? Retrataram o ICE e também retrataram a Kristi Noem, que é a chefe de segurança... Como é? Chefe do gabinete de segurança dos Estados Unidos. E depois que, né, o Charlie Kirk começou a falar, né, da representação dele como Cartman, todos esses outros institutos que foram também representados nesse episódio começaram a tentar fazer essa mesma estratégia de tentar fazer parte da piada, como, tipo, a Kristi, eu acho que ela chegou a mudar a foto dela de perfil, colocando a versão dela de South Park e o tweet e o perfil do Twitter, né, do Homeland Security postou o print, né, da representação do ICE no episódio. Um youtuber que faz vídeo, acredito, só de South Park, que eu gosto muito, o Blooms, ele falou sobre isso, falando que, tipo, muita gente que
Com tudo isso, muita gente, né, bem, assim, de esquerda ou muito fãs de South Park começaram a falar muito mal de todas as pessoas de tentarem fazer esses tweets, tentando fazer parte da piada, sendo que o episódio tem claramente uma representação muito extrema, negativa de todos esses pessoas e organizações envolvidas. Mas esse youtuber Blooms fala, né, que na verdade a melhor estratégia de como reagir quando você é representado de uma maneira negativa em South Park, ou só ser parodiado de qualquer jeito, é, tipo, fazer parte da piada, levar como piada, não levar a sério, só rir junto com as pessoas, e ele acha que isso é, tipo, a melhor maneira de estar lidando com isso tudo, mas o problema pra mim, em específico, principalmente com o Charlie Kirk, os outros eu acho que nem é, tipo, coisa de problema que me irrita, eu só acho, assim, uma maior falta de noção. Enfim, mas o meu problema específico com o Charlie Kirk é que nem é raiva dele também, mas nem é raiva dele, é raiva do momento histórico que nós estamos vivendo. Por quê? Nós estamos vivendo num momento em que pessoas como Charlie Kirk pode falar as coisas mais absurdas que não faz sentido nenhum e é só contra todos os direitos humanos que existem, tipo, coisas extremamente absurdas, e pessoas começam a escutar isso e levar a sério. Estamos vivendo numa onda conservadora muito pesada, que não é só conservadora tradicional, é uma onda conservadora extremista, maluca, que não tem sentido lógico, mas as pessoas estão tão fora de realidade, porque com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da internet, a gente pensa que a internet ia unificar o mundo, mas acabou que com as bolhas sociais só separa todo mundo, então as pessoas entram em estados de realidade que só não existem. Esse fala comigo começou a ficar complexo. Mas estamos vivendo em momentos tão absurdos que o cara pode falar essas atrocidades e pessoas não só concordarem com as opiniões dele, mas levar a sério. Eles levam a sério e acreditam, tipo, senso crítico não existe mais. Não existe mais. Então, em um momento em que South Park tenta parodiar esse cara, é impossível conseguir falar algo mais absurdo do que ele já fala. Não tem como fazer piada em cima dele, e exagerar os aspectos do Charlie Kirk, porque ele já é a representação mais exagerada que existe. Estamos vivendo momentos muito de extremos, e ele já é o extremo desse lado conservador, extremista, maluco, de direita. Ele já é o máximo que existe, que dá pra fazer desse lado. Então, quando o South Park fez a piada em cima dele, essa paródia, o Cartman literalmente só fala coisas que o Charlie já falou. Então, o Charlie reage a isso e fala, tipo, muito bom, Cartman, é isso mesmo, disse tudo, falou tudo, porque ele já fala isso, e me irrita. Me irrita porque South Park, que tem o episódio, foi retratar todo esse lado de maneira extremamente negativa, eles nem conseguem fazer isso porque já estão envolvendo em um momento tão extremo que a única coisa que eles conseguiram, né, exagerar em relação a Charlie Kirk foi retratar ele com o Cartman, que pra quem acompanha South Park sabe, se você for representado diretamente pelo Cartman, significa que você é o maior lixo da humanidade, mas o Charlie Kirk não consegue entender isso e só fala, tipo, muito bom, gostei do episódio. Mas, aí eu fico com ódio do mundo, da gente estar realmente passando por essa onda conservadora extremista muito bizarra, que dá muito medo. É medo, é isso, dá muito medo. E nem meios de comunicação, que normalmente são meios de comunicações críticos, que tentam passar a mensagem de uma maneira mais fácil de entender por conta de ser retratadas através do humor, nem eles conseguem criticar essas coisas de uma maneira entendível, porque é tão extremo que não dá pra fazer não dá pra fazer uma piada em cima de algo que já é tão extremo. Entendeu? E eu fico com ódio do mundo. E aí a reação do Charlie Kirk concordar e falar que gostou do episódio me deixa com mais ódio, sendo que normalmente eu acharia isso algo bom, a pessoa criticada entrar na piada, entendeu? Porque assim, pra vocês entenderem, eu fui atrás de todos os personagens que foram representados diretamente pelo Cartman.
Primeiro, o Eric Cartman, às vezes representa ideologias ou representa estereótipos. Eu não tô falando disso, eu tô falando quando ele representa literalmente uma pessoa direta com nome, tipo, tá lá, é essa pessoa e quem tá fazendo essa pessoa no universo South Park é o Cartman. Primeira pessoa, Hitler. Segunda pessoa, Kanye West. Terceira pessoa, Charlie Kirk. Tem mais pessoas que eu... Lista fodástica. Tem mais pessoas que o Cartman representa, mas eu diria que essa categoria desses três, Hitler, Kanye e o Charlie Kirk, é diferente do resto, porque o resto quem é? Britney Spears, Gordon Ramsay, tem o Dwayne Champ, e tem a Jennifer Lopez, mas a Jennifer Lopez não é o Cartman, é a mão do Cartman. Ele fica falando assim, Jennifer Lopez, taca, parito. Quem viu esse episódio é um dos melhores episódios. Mas depois a gente descobre que a mão do Cartman não é o Cartman, é outra, tem nome. Gente, eu não vou ficar explicando o plot de South Park aqui pra vocês, mas tipo, não é o Cartman, então eu já cortaria a Jennifer Lopez. Mas a categoria da Britney, do Gordon Ramsay e desse Dwayne Champ, que é a paródia do programa Dog the Bounty Hunter, que eu nunca assisti, então eu não sei. Tipo, a Britney nem é Britney, tipo, o Cartman tá vestido de Britney Spears cantando, então corta, não é a Britney. O Gordon Ramsay, o Cartman tá fingindo ser o Gordon Ramsay, mas ele não tá representando o Gordon Ramsay, é só pra enganar o Randy, que é o pai do Stan. Então, eu acho que eles tentam usar a piada, tipo, é o Cartman fazendo o Gordon Ramsay, mas com certeza não tá no nível do que é a representação, por exemplo, do Hitler e do Kanye West. Esse último exemplo do Dwayne Champ é só uma paródia mais do programa do que do cara, mas utilizam Cartman, então eu não sei onde encaixar isso, mas eu acho que é um pouco diferente, é mais... Porque o episódio todo é uma paródia desse programa, enfim. Mas outra pessoa que eu acho que se encaixa nessa lista, né, de Hitler, Kanye, o Charlie Kirk, é a Kathleen Kennedy, que foi toda a treta com a Disney. E foi especial Pendaverse, que foi uma paródia em cima da Disney e tentar fazer remakes, essas coisas. Então, eu acredito que a Kathleen Kennedy pode entrar nessa lista. Então, seria Hitler, Kanye West, Kathleen Kennedy e agora o Charlie Kirk. Então, para entender o que significa ser retratado pelo Cartman, eu acho que a melhor maneira de explicar isso é usando o exemplo do Kanye West. Por quê? O Kanye West, primeiro, ele foi retratado como um personagem. Tinha o personagem Kanye West dentro de South Park, em que eles quiseram fazer uma piada de como o Kanye West, primeiro, é sem noção, e como o Kanye West, ele não tem senso crítico e leva as coisas muito ao pé da letra. Todo episódio gira em torno da piada do fish sticks, que eu não sei como eles fizeram em português, mas a piada é basicamente assim: você gosta de fish sticks, que é isca de peixe, mas em inglês é só... palito de peixe. Você gosta de palito de peixe? Você bota palito de peixe na sua boca? Tipo, sim, eu gosto de palito de peixe, isca de peixe. Então isso significa que você é um peixe gay? Essa é a piada, porque fish sticks, se você falar rápido, parece que você tá falando fish sticks, que é pau de peixe. Tipo, seria o pau do peixe. Então, se você tá botando o pau do peixe na sua boca, você é um peixe gay. Por que eu tô explicando o episódio? Mas enfim, o episódio é tudo girando em cima disso, que o Kanye West é a única pessoa do planeta que não entende a piada. E ele vai tão longe, vai tão sem noção, que ele faz uma música e anuncia pro mundo: sim, eu sou sim um peixe gay, e se joga no mar e morre. Mas enfim. Por que eu tô falando disso? Tá, esse é o episódio que eles pegaram, né, a ideia do Kanye West. Qual é a piada em cima do Kanye West? Kanye West é uma pessoa muito sem noção, com senso crítico negativo, uma pessoa muito impulsiva, que se joga no momento sem entender realmente o que está acontecendo. Então eles criaram essa história ao redor dessas ações, que normalmente é o que o Kanye West fazia, e criaram uma história exagerada em cima do estereótipo do Kanye West. Mas o Kanye West, com o passar do tempo, só foi piorando, tendo opiniões públicas muito absurdas e extremistas, fazendo coisas malucas, como se candidatar a presidente. Tipo, Kanye West virou uma figura que é impossível retratar,
Impossível não, mas é muito difícil retratar como uma paródia, já que ele no mundo real já é tão exagerado e extremista que parece que é paródia, sabe? Parece que o Kanye West, tipo, mais de atualidade, é uma paródia do Kanye West antigo. É muito, muito, muito exagerado. Então, como eles decidem retratar o Kanye West novamente, né? Depois que o Kanye West da vida real se tornou uma versão tão bizarra, é retratar através do Cartman. E o Cartman aparece com o corpo, todo coberto, que nem o Kanye West fez no Met Gala, e falando absurdos. Eu acho que foi no jornal, faz um tempo que eu vi esse episódio. Então foi isso, tipo, sempre quando eles querem retratar alguém que já é tão extremista que paródia não funciona, eles retratam com o Cartman. E por isso que essa representação do Charlie Kirk, e principalmente a reação do Charlie com a representação dele como Cartman no episódio 9 de South Park me irrita, porque a equipe South Park falou: você é tão lixo da humanidade que você foi retratado pelo Cartman. Você é tão extremista que a gente nem consegue fazer uma paródia em cima de você. E o cara assiste o episódio e fala, tipo, adorei as opiniões que o Cartman falou, é isso mesmo. E mostra que nós estamos nos fins dos tempos. Gente, que episódio longo, é muita coisa pra falar sobre South Park. Eu espero que, se você não viu os episódios, fez sentido o que eu falei. Mas enfim, South Park é muito bom. South Park, até hoje, 28 anos depois, é extremamente relevante e eu super recomendo vocês assistirem. Eu assisto em inglês porque, pra quem não sabe, South Park, a grande maioria dos personagens é dublado pelos criadores de South Park. Todos eles quase todos os personagens são dublados pelo Matt e pelo Trey. E por isso que eu gosto de assistir em inglês, porque se você viu esse episódio inteiro, deu pra perceber que eu sou muito, muito fã do Matt e do Trey, mas a dublagem em português eu acho também muito bem feita e muito engraçada. Tem até alguns episódios que eu quero rever dublado, porque tem piadas como, por exemplo, como eles fizeram piadas do Fish Sticks. Eu quero saber como é em português. Tem uma piada muito boa do episódio novo, que é Master Debating, que eu quero muito ver como eles fizeram em português também. É isso pro episódio desse Fala Kami Kami. Super assiste sugestões de outros assuntos sobre South Park pra estar fazendo vídeo sobre South Park. Se vocês querem mais vídeos sobre South Park, porque obviamente já deu pra ver, eu tenho muita coisa a dizer quando o assunto é South Park, e assistam, vale a pena. E nós batemos, essa semana, 10 mil inscritos no canal. Muito obrigada. Eu fiz uma promessa de algo que eu iria fazer quando eu batesse 10 mil inscritos. Muita gente já sabe, mas vou deixar um suspense aqui. Mas eu vou estar falando mais sobre isso no meu... Acho que vai ser meu próximo vídeo, então... Calma aí, gente. Vai ter especial 10 mil inscritos, mas acabou que bateu essa semana toda enrolada, muitas coisas, mas enfim... Vai ser especial, eu vou passar as orientações do que vocês precisam fazer antes de eu postar o especial, então, mistério e suspense, mas, enfim, gente, muito obrigada, 10 mil inscritos. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada, gente, e, até o próximo vídeo, tchau! E que se você não se inscreveu, se inscreva. Tchau!